Eu quero que você entenda que você não precisa de um milagre da manhã, você não precisa de uma rotina milagrosa, você precisa de uma rotina funcional e que funcione para você. Porque o livro O Milagre da Manhã funciona para muitas pessoas que você conhece, mas para você não funciona. Foi isso que eu me perguntei ao finalizar o livro e tentar aplicar o que ele ensinava. Para você que nunca leu O Milagre da Manhã, ele relata sobre você usar os seus primeiros minutos logo ao acordar para você ter bons hábitos. Seja se exercitar, seja fazer orações, seja escrever, meditar, tudo isso. Só que, quando eu li, eu fiquei extremamente motivada e eu comecei a tentar fazer o que falava no livro. Acordar às 5 horas da manhã, tentar fazer tudo bonitinho. E por algumas semanas eu até consegui. Mas com o tempo, isso foi perdendo o hábito. Eu não consegui manter esse hábito na minha vida. Eu sentia que eu estava fazendo essas coisas sem sentido, porque não tinha um motivo forte que me motivava a levantar cedo todos os dias e fazer tudo isso que o livro menciona. Então começou a me desmotivar e eu comecei a parar de fazer porque eu não via mais sentido. Então eu quero trazer para você, depois de alguns estudos que eu fiz sobre psicologia, neurociências, o porquê que isso acontece. Eu quero começar dizendo que você não consegue mudar um padrão de comportamento sem antes mudar o seu padrão de pensamentos, o seu padrão de crenças. E esse é um dos principais motivos que eu tive dificuldade no começo em aplicar esses hábitos na minha vida, e eu acredito que a maioria das pessoas tem essa mesma dificuldade, porque quer começar pelo externo, então quer mudar sempre o hábito, o ato, o padrão de comportamento ao invés de mudar o padrão de pensamento antes. As suas crenças, aquilo que você pensa sobre você mesmo, a sua autoimagem. E se você não muda isso antes, o seu padrão de pensamento, a forma como você se enxerga, as suas crenças, é muito difícil você conseguir mudar o externo, que é os seus padrões de comportamento, como você age, porque os pensamentos, eles geram sentimentos, os sentimentos geram as ações e as ações geram os resultados. Então percebe que é tudo de dentro para fora? Se você não tem como você mudar de fora para dentro. Então é esse o motivo pelo qual você não consegue aplicar o milagre da manhã na sua vida. Então, o que que eu fiz e como que eu fiz para conseguir aplicar esse livro na minha vida e manter os hábitos que eu tenho hoje, que eu consegui manter alguns dos hábitos que menciona no livro há mais de 5 anos já. O que que eu fiz foi agir na raiz, então no meu padrão de pensamentos. O que que eu acreditava sobre mim mesma, como que eu via como uma pessoa que era incapaz de conseguir finalizar aquilo que eu começava, uma pessoa inconstante, uma pessoa muitas vezes preguiçosa. Então eu tinha essa imagem minha e até que eu não consegui mudar essa imagem minha, eu não consegui mudar o meu padrão de comportamento, porque eu sempre me comportava como a pessoa que eu imaginava ser. Então foi muito tempo de estudo, de reprogramação de crenças, de terapia, para que eu conseguisse mudar a minha autoimagem, para me ver como uma pessoa disciplinada, uma pessoa que consegue finalizar aquilo que começa. E conforme você vai finalizando o que você começa, conforme você vai cumprindo com a sua palavra, você vai criando mais autoconfiança. E isso é uma bola de neve. E aí você começa a ter mais autoconfiança e consegue fazer coisas ainda maiores. Então, esse é o principal e o primeiro ponto que você deve fazer. Notar o seu padrão de pensamento sobre si mesmo. Como que você se enxerga? O que que você acredita sobre si mesmo? O segundo ponto é você entender o porquê que você está fazendo o que você faz. Então, muitas vezes as pessoas querem adquirir novos hábitos, só que sem sentido. Ela só viu aquele hábito sendo feito por outras pessoas que ela se inspira e ela quer pegar aquele hábito para ela simplesmente porque ela achou legal, achou bonito. E ela não tem um motivo forte que sustente esse hábito. Por quê? Quando a gente quer implementar um hábito novo na nossa vida, vai ter dias que a gente vai estar desmotivado. E se você depender só da motivação, você não consegue manter esse hábito a longo prazo. Os dias que você estiver desmotivado, que você não estiver tão bem, você vai fugir dele, que você vai falhar com você mesmo. Então, quando você tem um motivo forte pelo qual você quer fazer aquele hábito, aí você consegue reforçar isso e
te trazer motivação os dias que você não tá tão legal. Por exemplo, eu quero treinar, beleza. Por que que você quer treinar? Para ter mais saúde. Mas por que que você quer ter mais saúde? Porque eu quero viver mais. Mas por que que você quer viver mais? Porque eu quero aproveitar a vida com saúde, eu quero ser aquela pessoa saudável, forte, funcional. Então percebe que tem um motivo lá atrás. Se pergunte várias vezes o porquê que você quer determinada coisa para que você consiga descobrir o real motivo pelo qual você quer aquele hábito. Se você não tiver um motivo forte o suficiente, quer dizer que aquele hábito ele não faz tanto sentido para você, que você está colocando ele na sua vida simplesmente porque viu outra pessoa colocar. Se você quer adquirir o hábito da leitura, por que que você quer adquirir? Porque você vai ter mais conhecimento. E por que que você quer ter mais conhecimento? Porque isso pode me abrir mais oportunidades profissionais, pessoais. E por que que você quer ter mais oportunidades pessoais, profissionais? Para ter um crescimento, para ganhar mais, para ser reconhecido. Então sempre tem um motivo que é a raiz de tudo, sabe? E o terceiro ponto que me fez eu mudar e conseguir concretizar esses hábitos na minha vida foi que eu personalizei para aquilo que fazia sentido para mim. Então é muito fácil você pegar essa ideia de acorde às 5 horas da manhã, trabalhe enquanto eles dormem, tome banho gelado, e você tentar seguir isso. Só que a tua rotina, você sempre tem que lembrar disso, a tua rotina ela é completamente diferente das outras pessoas. Em alguns casos mais semelhantes, outros não, mas em sua maioria, você tem sempre uma vida com as suas particularidades. Então você sempre vai ter horário diferente, você vai ter um trabalho diferente, talvez que te desgaste mais, que você canse mais, que você precise de um tempo maior de recuperação. Às vezes você trabalha no período noturno, então você troca o dia pela noite. Então, tudo isso você precisa analisar com cautela para que você não caia no erro da comparação em achar que você está sendo um fracassado, você que está sendo um indisciplinado, quando na verdade você está comparando de forma excessiva e completamente equivocada a sua vida com a vida de outra pessoa que tem uma rotina completamente diferente da sua. Então, presta atenção e toma muito cuidado com isso. Quer construir hábitos novos, adicionar hábitos novos na sua vida, de acordo com o livro aqui, alguns dos hábitos que tem no livro? Ok, construa, mas de acordo com aquilo que faz sentido para você. Entenda, tenha clareza do motivo pelo qual você quer adicionar esse hábito na sua vida e personalize isso para a tua rotina. Não tende colocar, encaixar na tua rotina aquela rotina perfeita que você viu na vida, no stories de outra pessoa, que não vai dar certo. Você só vai se frustrar e você vai reforçar para si mesmo a sua incapacidade, que você é uma pessoa inconstante e indisciplinada. E não é isso que eu quero. Quero que você personalize e faça de acordo com a tua rotina. Faça o possível que você consiga dentro da tua rotina hoje, com as condições que você tem hoje. Eu quero que você entenda que você não precisa de um milagre da manhã, você não precisa de uma rotina milagrosa, você precisa de uma rotina funcional e que funcione para você. Uma rotina personalizada, uma rotina que faça sentido de acordo com os teus objetivos, com os teus valores, com o teu estilo de vida principalmente. E se você, mesmo assim, tem dificuldade em construir hábitos, manter a constância durante o ano, eu te recomendo que você assista esse meu outro vídeo aqui, onde eu falo só sobre construção de disciplina e desmistifico um pouco do significado que todo mundo traz sobre a disciplina. É bem bacana, espero que você goste e que também te ajude.